Amados irmãos, saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa Master Coach, ele insere-se na rúbrica de coaching espiritual. Este programa de coaching espiritual busca alcançar 4 principais desiderados ou objetivos. O primeiro destes é o de promover o gosto pela leitura contínua às Escrituras Sagradas. O segundo objetivo é o de promover o hábito da oração e intercessão contínua, sobretudo a oração uns pelos outros. O terceiro objetivo é o de unir a igreja. Nós sabemos que a melhor forma de nós nos unirmos é por intermédio de uma fé que nos une a um só Senhor por intermédio da unidade espiritual. Fazendo desta forma, então assim, enquanto uma igreja espiritual, estaremos todos unidos uns aos outros. E o quarto objetivo é o de apresentar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Existe um só Deus, mas ele manifesta-se por intermédio de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O tema que nós vai nos ocupar hoje é o sacrifício e o ministério de Cristo. Este tema nós vamos estudar à luz da carta aos Hebreus ou simplesmente aos Hebreus. No trecho que vai do capítulo 9, verso 1 até o capítulo 10, verso número 18. E nós vamos decompor esta aula em 4 partes. A primeira que é a imperfeição da primeira aliança, que é a aliança com vista com A minúsculo. Sugere-se que é a insuficiência do sacerdócio araônico, portanto, fruto da primeira aliança que está prescrita pela lei de Moisés, que é o Antigo Testamento. A segunda parte desta aula, vamos então entrar para o papel e o efeito da morte de Cristo e a instauração da nova aliança agora com A maiúsculo. Portanto, Cristo, por intermédio do seu sacrifício vicário voluntário, ele veio para instaurar uma nova aliança ou uma nova lei. Portanto, diz, nova aliança, novo testamento. Então, ele vem como novo testificador, porque diz que o testamento somente tem eficácia com a morte daquele que escreveu esse mesmo testamento. Por de outra forma, quem são os herdeiros dessa promessa não podem fazer fé aos direitos, têm direitos, se não provarem que aquele que testificou já morreu. A terceira parte, nós vamos ocupar sobre o verdadeiro sacrifício. Aqui no verdadeiro sacrifício, nós vamos olhar para a questão da lei, como a lei mosaica ela estava prescrita e de que forma é que a lei mosaica não levava a uma completa e definitiva redenção dos pecados. Por isso é que, de acordo com a lei do Antigo Testamento, os sacrifícios tinham que ser feitos ano após ano, isto é, aquilo somente era eficaz para a expiação do corpo, mas não expiava o que? A consciência. Então, a quarta e última parte, vamos então entrar para o sacrifício eficiente de Cristo, na medida em que foi um só sacrifício, mas que por ser um só sacrifício teve um efeito definitivo. Ele sacrificou uma única pessoa, um único sacrifício tem efeito para toda a humanidade. Então, essa é a forma como nós vamos desenvolver o nosso estudo sobre o tema o sacrifício e o ministério de Cristo. Antes de entrar para o detalhe, vamos nos lembrar o que é que nós tratamos na última edição da nossa ministração da palavra, na semana anterior. Nessa nós estudamos a epístola ou carta a Tito, porque é uma carta pastoral, uma carta sob o punho do apóstolo Paulo. Na carta a Tito, que é igual em forma,
em estrutura e em conteúdo a primeira carta de Timóteo, esta apresenta aquilo que eram as instruções que o apóstolo Paulo queria transmitir a Tito. Tito sendo o depositário ou o fundamento daquele que queria dar continuidade aos efeitos daquilo que tinha sido iniciado pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo começa por dizer, deixei-te em Creta. Creta que é uma cidade na Grécia. Portanto, deixei-te em Creta porque ele, enquanto apóstolo, o Paulo, o papel dele era ir lançar os alicerces. Então ele foi, fundou a comunidade. Depois ele deixou ficar as instruções sobre como é que deveria se conduzir o culto através da sã doutrina, que é o evangelho verdadeiro. De seguida, ele chama, edifica e converte aqueles que eram os fundamentos da igreja. Um destes era Tito. Então, ele dirige esta carta precisamente para Tito, a dizer que o Tito deveria ter muito cuidado na seleção e eleição daqueles que seriam presbíteros. Em África, presbíteros significa os mais velhos. Significa que é aquilo que na categoria, na classe das igrejas nos dias de hoje chamam de pastores. Então, pastores têm que ser pessoas que devem ter uma conduta irrepreensível, devem ser maridos de uma só mulher e devem instruir os seus filhos na educação religiosa, para que eles não sejam pessoas que possam ser apontados o dedo, mas devem ser pessoas, devem ser exemplo de uma conduta, sobretudo sobre a questão da disciplina. Por isso é que ali se refere muito à questão da conduta irrepreensível. Depois ele começa por desenvolver quais são os cuidados que aquela comunidade tinha, porque aquela comunidade de Creta era uma comunidade que era conhecida como mentirosos. Era um povo que tinha o espírito de mentira, o espírito da invenção. Então ele dizia, cuidado com os cretenses. E já agora, vocês quando virem falar cretense, tem esta designação, são pessoas que são falseadoras e que não gostam de falar a verdade. Então ele se referia, cuidado com os cretenses, porque eles têm a fama de serem pessoas que falseiam a verdade. Cuidado também com os falsos profetas que para lá estão, porque eles como conhecem esse povo, então eles ali são um fermento fácil para também facilmente poderem enganar, porque se eles são mentirosos, também com facilidade aceitam mentiras. Então tenham cuidado com esta categoria, este tipo de pessoas, para que vocês possam ter um evangelho que seja eficaz, mas seja muito voltado para a verdade na base da simplicidade. Depois ele arrola um conjunto de pessoas a quem deveria se destinar este ensino. Ele fala primeiro ao próprio Tito, a dizer que tu, Tito, seja tu o exemplo supremo sobre como conduzir um povo, como conduzir uma igreja, como conduzir uma comunidade. Depois ele volta-se para o papel dos anciãos. Anciãos são também mais velhos. Então diz que os anciãos têm que ser pessoas que, por intermédio da graça salvadora de Cristo, devem manifestar os frutos do Espírito, nomeadamente devem ter firmeza na fé, firmeza na caridade e firmeza na paciência. Depois ele se refere ao papel das anciãs, dizendo que tem que ser mulheres que tenham uma boa conduta, mulheres que sejam, tenham também uma inclinação e também um interesse de constituir família, e que elas lá no lar sejam um exemplo, sobretudo na questão da obediência aos seus esposos, para que daí elas possam ser exemplares na forma como vão transmitir os ensinamentos e as experiências às mulheres mais novas, para que elas também possam conhecer os valores, os princípios de como constituir uma família, porque o cuidado e a responsabilidade pastoral, enquanto ancião ou anciã, observa-se a partir da forma como a pessoa cuida da sua própria casa e família. Depois ele volta-se para falar do papel do jovem, dizendo que os jovens eles devem ser pessoas exemplares e pessoas que evitam se envolverem em polêmicas, para que eles sejam pessoas responsáveis e que sejam preparados para a futura liderança. Por quê? Porque os jovens, se eles são futuros líderes, significa que eles são líderes desde hoje. Então, se eles são líderes desde hoje, precisam de acompanhamento, que é da responsabilidade. Então, eu estava a dizer que estes anciãos, estes os presbíteros, deveriam envolver os jovens em tarefas mais
leves, nomeadamente a questão do Ministério das Crianças, o cuidado aos idosos, aos doentes, né, a organização da logística, para que eles comecem a ganhar responsabilidade, para quando chegar à altura, não se exigiram quando eles já têm uma idade muito avançada. Não, a liderança, se eles são jovens, devem ser preparados, devem começar essa liderança desde hoje. Então, estes são aquilo que, em termos de síntese, nós tratamos na última aula, no último estudo, que foi carta a Tito. Então, agora vamos fazer uma ligação e entrar já para o estudo de hoje. Esta carta aos Hebreus é também designada aos Hebreus ou carta aos Hebreus. Esta é a última carta do epistolado de Paulo. Significa que é a última das tantas cartas, de uma sequência de cartas que tem autoria atribuída ao apóstolo Paulo. Esta é a última na sequência das Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Então, esta carta tem particularidades muito interessantes. A primeira é que ela é uma carta que é muito peculiar no seu formato e na sua estrutura, porque ela não parece uma carta quando se olha do início ao fim. Só se descobre que é uma carta, portanto, tem réstias, tem sinais evidentes de ser uma carta no fecho, porque lá no fecho tem o pedido de oração, tem o endereço das bênçãos e tem também as saudações finais. Não é? A estrutura típica da carta de Paulo tem primeiro uma saudação inicial. Depois de seguida, tem ação de graça. Depois de seguida, tem aquilo que nós chamamos de exortação ou instrução. Depois de seguida, tem a teologia paulina. E por fim, aqui tem a saudação final. Essa é a estrutura típica de uma carta de Paulo. Esta carta, que parece mais um documento, por isso é que se diz, parece mais uma homília, ou parece mais um sermão, do que propriamente uma carta. Então, ela tem esta característica distinta. Por isso é que, então, muitos estudiosos debatem sobre se realmente esta carta é de Paulo ou se não é de Paulo. Muitos dizem que esta carta não é de Paulo. Por que muitos dizem que não é de Paulo? Porque não tem o estilo característico de Paulo, por um lado. Por outro lado, é que esta carta também evoca muito a questão da antiga aliança e, sobretudo, sobre o culto da antiga aliança. Fato este que Paulo não costuma trazer nas suas cartas. Outra questão também que se levanta é que, eventualmente, esta carta, se não foi, então, escrita por Paulo, há de ter sido escrita por alguém próximo a Paulo. Aqui traz a questão, provavelmente, tenha sido escrita por Apolo. Por quê? Porque é uma carta que tem uma forte tradição dos 70 e mostra que é uma pessoa que tinha um bom entendimento sobre a lei do culto do Antigo Testamento e também alguém que conhecia bem a tradição e o estilo grego, sobretudo o estilo da literatura e a arte literária dos helênicos ou dos gregos também. Mas também disse que essa carta pode ter sido escrita por Barnabé. Nós sabemos que Barnabé também foi próximo a Paulo. E para além de Barnabé ser próximo a Paulo, nós sabemos que Barnabé é primo de Paulo. Não sei se vocês sabiam. Um outro fato, uma outra evidência que se traz aqui é sobre o ano em que esta carta tenha sido escrita. Há um fato, é muito difícil também temporalizar, porque não há marcas claras, evidências que nos ajudam com uma maior precisão a dizer em que ano é que esta carta foi escrita. Entretanto, tem um fato que dá uma certa luz, que esta carta não há de ter sido escrita depois do ano 90 depois de Cristo, que é o fato de esta carta, o parte desta carta ter sido usada como inspiração para a carta aos Coríntios. Nós sabemos que a carta aos Coríntios foi escrita nos anos 90. Então, aí pressupõe-se que a carta aos Hebreus não tenha sido escrita depois do ano 90 de Cristo, nesta era, mas também não se sabe se não foi depois, não se sabe se foi, por exemplo, antes do ano 70, que foi o ano em que o Templo de Jerusalém foi
destruído. Também aqui havendo-se a hipótese de esta carta, talvez o autor não ter intencionalmente querido esconder as suas credenciais apostólicas. Então, esses todos elementos explicam porque é que esta carta é difícil de dizer onde é que ela foi escrita e quando é que ela foi escrita. Tem uma evidência sobre o possível local, é que numa certa passagem, que é na saudação final, o autor diz que saudações a partir de Itália, de Roma, dando a entender que essa carta ou foi escrita em Roma, ou então era dirigida a romanos, ou então era dirigida a pessoas que já viveram no Império Romano. Quanto àquilo que são os ensinamentos que podemos extrair desta carta, tem a questão do impacto e da importância da teologia desta carta para nós, os africanos. Em particular, a questão da morte e da ressurreição, da doutrina da morte e da ressurreição, que é algo que nós, os africanos, temos uma forte crença. Mas também a questão sobre o sacrifício, ou aquilo que é o ritual do sacrifício como um ato de expiação dos pecados. Aqui há uma questão que pode nos trazer uma unidade doutrinária. É que, se por um lado há entre nós a crença na expiação dos pecados, na crença sobre o efeito do sangue, a importância do sangue ou da morte, enquanto um efeito propicitário para a expiação dos pecados, então nós podemos encontrar aqui uma esperança. É que efetivamente Cristo é o proto-antepassado, ou é o antepassado de todos nós, antepassados, inclusive Cristo é o antepassado dos próprios africanos, porque ele ofereceu a sua própria vida para e com o intuito de ser ou constituir assim um sacrifício para a expiação de nossos pecados, isto é, para a nossa reconciliação com Deus, com vista à formação daquilo que chamamos de um novo Israel, que é um novo povo. Porque se no Antigo Testamento a salvação, as promessas das bênçãos que Deus depositou em Abraão estavam confiadas à descendência de Abraão, que pressupunha ao povo hebreu. Então, com o sacrifício de Cristo, vem a quebrar-se este muro e Cristo vem a unificar toda a humanidade. Então, aqui nós encontramos, enquanto africanos, na teologia africana, por intermédio desta crença na expiação, na morte, enquanto expiação do pecado, que Cristo é o nosso proto-antepassado, ou o nosso antepassado. Então, vamos começar com a imperfeição da primeira aliança. Então, aqui, sobre a imperfeição da primeira aliança, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 1, abre com indicação clara sobre as normas do culto e o tabernáculo. Então, o que acontece? Se nós olharmos para as normas do culto no Antigo Testamento, eles tinham uma certa disposição que apontava para um tabernáculo terrestre. Como é que isto era? Qual era a estrutura, a configuração e a arrumação do tabernáculo terrestre? Estamos a falar, por exemplo, do tabernáculo que o povo hebreu celebrava o culto durante a travessia do deserto. Aquilo era feito por tendas, basicamente. Então, isso reforça a ideia de que Deus não habita em templos construídos por homem. Qual era a estrutura daquele tabernáculo? Era uma tenda. E tinha a primeira parte, que era chamado o lugar santo. No interior do lugar santo, tinha lá o candelabro, que representa o Espírito Santo, deveria estar sempre permanentemente aceso. Depois tinha também ladeado com a mesa das oferendas ou dos pães ázimos. Por detrás dessa tenda tinha uma segunda tenda, que era chamado o lugar santo, ou o santo dos santos. Lá no interior do lugar santo, encontrava-se o quê? Encontrava-se a Arca da Aliança, encontrava-se a tábua dos 10 mandamentos de Moisés, encontrava-se também lá a vara de Abraão. Sobre isso, também a volta
da Arca da Aliança, encontravam-se ali o quê? Os querubins, que representavam a graça do Senhor. E os querubins, eles faziam uma grande sombra, que tapava o quê? O local propiciatário. O que é esse local propiciatário? Era o local onde eram oferecidos os sacrifícios e os holocaustos, que é também chamado de local de expiação, não é? Ou também é conhecido como o local da misericórdia. Então, o autor do livro de Hebreus, ele diz sobre isso. Não interessa ele desenvolver muito mais sobre isso. Ele quer ir ao encontro daquilo que se pretende compreender sobre esta arrumação do tabernáculo terrestre em obediência à norma do culto que era vigente na antiga aliança. Então ele começa por dizer assim, que naquela altura os sacerdotes entravam para a primeira tenda para oferecerem sacrifícios de forma corrente. Somente uma vez ao ano é que se ofereciam sacrifícios de expiação do pecado. Esta oferenda era feita pelo sumo sacerdote. Ele era o único que tinha acesso à segunda tenda, que é o lugar santo, ou o santo dos santos. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele diz que, por causa desta arrumação, aqui mostra-se a ineficácia da antiga aliança. Por quê? Porque lá o sumo sacerdote ia apresentar como sacrifícios animais mortos e sangue quente. Isto é, primeiro tinha que sacrificar animais inocentes, diga-se. E levava o sangue desses animais inocentes e ia aspergir, isto é, de acordo com a antiga aliança ou a antiga lei, para que tudo pudesse se purificar ou se santificar, era necessário que o sangue fosse aspergado. Sobre o quê? Sobre as escrituras, sobre as tendas, sobre o templo, sobre as pessoas. Então, esse era o procedimento prescrito na lei para a purificação ou expiação do pecado. Então, ele diz, termina por dizendo que, mas Cristo, este veio para cumprir uma missão. Ele veio precisamente para corrigir esta imperfeição, na medida em que ele, oferecendo-se como sacrifício, ele veio reformar que era esta norma de culto, que era então vigente, e ele veio também inaugurar não um tabernáculo terrestre, mas um tabernáculo celestial, um tabernáculo perfeito, porque ele diz que o tabernáculo que Cristo veio inaugurar é um tabernáculo maior, é um tabernáculo grande, que cabe em todos. Então, quando ele diz que cabe em todos, aqui já está a remeter ao livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo número 13, em que lá consta que Cristo veio para expiar o pecado ou as imperfeições de todos, mas ali consta de uma maioria. Então é importante nós percebermos essa questão quando se refere a uma maioria. O que queria se dizer com esta maioria? Então, esta maioria queria se dizer, se não todos. Todos no sentido literal da palavra, isto é, toda a humanidade. Então, através deste ato, então Cristo veio para nos reconciliar agora não com Deus morto, mas com Deus vivo. Então, depois quando passamos já para esta segunda parte, em que demonstramos em que medida é que a morte de Cristo veio instaurar uma nova aliança. Ele diz assim, com efeito, pelo fato de nós agora podermos adorar um Deus vivo. Essa adoração ao Deus vivo também ela está demonstrada através do ato de evangelização da mulher samaritana. Por que trazemos este paralelo? É que a mulher samaritana, os samaritanos, nós sabemos que historicamente existia
uma grande cisma entre os hebreus e os samaritanos. Por quê? Primeiro, por razões históricas, isto é, no século 7 a.C., quando Roboão perde o domínio sobre as 12 tribos, isto é, ele perde, é dissolvido o seu domínio, ele perde o controle sobre as 10 tribos. Então, depois, mais à frente, no século 7, com o domínio da Síria, então ele depois faz o repovoamento e encaminha todo aquele povo que foi levado cativo. Ele então coloca-os na Samaria. Colocando-os na Samaria, então isto veio a agudizar aquele cisma histórico que já existia entre os hebreus e os samaritanos. Então, mas Cristo, ele sem preconceito, ele precisamente foi pedir à mulher samaritana que ela lhe servisse água. E a mulher samaritana, ela primeiro achou aquele ato hediondo, porque ele viu a forma como Cristo estava vestido. Certamente ela viu que aquele era um judeu. Ela diz, como é que tu, sendo um judeu, pedes a mim água? Tem um segundo aspecto, é que ele era um homem, ela era uma mulher. O que isso pode significar? Pedir água. Então, Cristo propositadamente, ele propositou. Lá no poço de Siquém, ele propositou. Ele perguntou, disse à mulher samaritana, sirva-me água. Então, a mulher samaritana, curiosamente, diz, como é que eu posso lhe servir água? Ele diz assim, se tu soubesses que a água que eu posso te dar pode te saciar a sede, de tal forma que tu não precisarás de voltar mais para aqui. Aqui está a ineficácia do sacrifício. Então, ela diz assim, como é que tu dizes pode me servir água se tu nem sequer tens cântaro para servir água? Então, este diálogo aqui é muito profundo. Voltando aqui para a questão da morte de Jesus. Quando dizemos pelo Deus vivo. Então, disse que por intermédio deste Deus vivo, que Cristo veio agora instaurar. Por quê? Porque antes ninguém tinha acesso ao lugar santo, somente o sumo sacerdote, e uma vez ao ano, e fazia-lo lá para ir sacrificar pelos nossos pecados, mas ele primeiro tinha que se purificar a si, o sumo sacerdote. Depois poderia purificar o povo. Então Cristo veio como líder, isto é, aquele que veio para frente e veio ter acesso àquele tabernáculo celestial, não o tabernáculo terrestre, que naquela altura era vigente, onde era regido de acordo com a lei do culto, que era normado pelo Antigo Testamento, que é a lei de Moisés. Então Cristo vem e abre-nos o caminho para este sacerdócio em ordem a Melquisedeque, para este tabernáculo celestial, para nós adorarmos um Deus vivo. Então, precisamente, por nós agora podemos inaugurar um Deus vivo, porque Cristo liderou esse processo. Então, é quando o autor da Carta aos Hebreus começa a referir sobre a morte de Jesus enquanto sendo o caminho para estabelecer-se uma nova aliança. Ele diz assim, que agora foi instaurada uma nova aliança e um novo testamento. Sobre a questão do testamento, ele se refere nos seguintes termos. Diz assim que o Cristo é um testador. Ele sendo um testador, ele deixou-nos promessas. Promessas que é uma certa herança. E essa herança é somente acessível para aqueles que guardarem a promessa, isto é, para todos aqueles que puderem se conformar com esta tradição de Cristo, que não é uma cultura, mas é sim um tabernáculo celestial. Então ele diz assim que o testamento somente tem eficácia com a morte do testador, tal como a antiga aliança araônica ou a expiação do Antigo Testamento somente tinha eficácia com a morte do animal. Porque tinha que ser presente o quê? O sangue. E o sangue representa a vida. Ora, o sangue tem que advir quando há uma morte. Então, por isso é que Cristo
vem inaugurar uma nova aliança e um novo testamento. Nessa ordem de ideias, ele avança dizendo que Cristo torna-se assim o nosso testador, porque ele, então, através desta nova aliança e o novo testamento, ele e a sua morte, que fez emergir este sangue, que agora era um sangue de um sacrifício perfeito. E por intermédio desse sacrifício perfeito, então, este sangue de Cristo passou a ser a vida que foi sacrificada para que nós pudéssemos ter acesso a esse Deus vivo, que ele estava aqui a referir-se, que foi na reforma da primeira aliança. Depois de seguida, é quando o autor desta carta refere-se à questão do verdadeiro sacrifício. Ele diz assim que, de acordo com a antiga lei, aquele sacrifício que era feito era um sacrifício que teve eficácia, mas durante um certo período de tempo. Ele diz assim que, segundo a lei e na forma como aquele sacrifício era presente, os sacerdotes eles eram obrigados a terem que cumprir esse ritual de fazerem-se presentes ali ano após ano. Ora, por que eles assim faziam? Porque eles tinham consciência que os seus sacrifícios não eram eficazes. Por isso é que eles tinham que repetir esse ato ciclicamente. Então, diferentemente disso, significa que aquele ato era só eficaz para a expiação ou purificação do corpo. Mas existia algo que ainda carecia dessa libertação, que era o quê? Que era a consciência. Por essa razão é que os próprios sacerdotes, eles tendo a consciência que aquele sacrifício não era eficaz, fazia com que eles, de forma recorrente, ano após ano, também ali fizessem-se presente para serem os propiciatários, ou os meios pelo qual esse propiciamento poderia ocorrer. Então, ele diz que agora o verdadeiro sacrifício é o sacrifício de Cristo, porque é um sacrifício que vem não somente para nos remir do pecado corporal, da impureza do corpo, que é manifesto pela vontade da nossa carne, ou paixões da nossa carne, que essas paixões da nossa carne estavam a sobrepor-se à vontade de Deus. Ele diz que para além desta expiação do nosso corpo, o sacrifício de Cristo também vem para nos expiar ou para nos purificar a consciência. A consciência. E se o sacrifício de Cristo então veio também para purificar a nossa consciência, e desde então nós conhecemos esta verdade, então ele agora fala da eficácia, não eficácia, eficiência do sacrifício de Cristo por intermédio dessa mesma consciência que esse sacrifício veio impor, essa libertação da nossa consciência que este sacrifício veio impor. Ele faz isso evocando o Salmos 40, verso 6, em que Cristo diz que Deus já não se agradava dos nossos sacrifícios, já não se agradava dos nossos holocaustos, porque estes não eram puros, estes não eram suficientes, estes também não eram materialmente relevantes para que o Deus Pai pudesse nos perdoar. Então, ele veio pessoalmente para reformar sobre isso. Ele ofertar-se como um sacrifício, então ele adquiriu o direito de agora sentar-se à destra do Pai. Ele diz, agora que eu assento-me à destra do Pai, então eu agora estou somente à espera que os meus inimigos sejam tragos como estrados aos meus pés. O que isso significa? Significa que estamos a olhar, ainda estamos em Salmo 140, versículo 1 a 3, em que aqui o Davi mostra aquilo que vai ser a justiça de Deus na segunda vinda de Cristo. Porque se na primeira vinda de Cristo já ocorreu ele ao ter vencido a morte, se ele venceu a morte,
ele veio libertar a nossa consciência, liberta a nossa consciência, então nós agora já não temos medo da morte, porque cremos que a morte de Cristo foi o caminho necessário, suficiente e eficaz para a nossa também expiação e libertação, para aqueles que creem na promessa e daqueles também que se tornam herdeiros desse Novo Testamento. Então, por assim dizer, ele agora somente está à espera que seus inimigos sejam estrados aos seus pés. Quando? Na parúzia, na segunda vinda de Cristo. E termina o autor de Hebreus dizendo assim, porque se já houve expiação do pecado, então já não pode haver condenação. Portanto, ele ressalta aqui mais uma vez a questão da consciência. Tendo chegado a este ponto, termina o momento da exposição e fica agora aberto o momento para colocação de questões, sugestões, comentários, para podermos aprofundar e enriquecer o nosso estudo. Obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Tenho uma e única questão. Que tipo de água que Jesus se referia? Obrigado. Graça e paz, amado povo de Deus. Tenho aqui algumas questões que é para trazer luz daquilo que foi o nosso aprendizado de hoje. A primeira questão é: se o sacrifício de Jesus Cristo nos levou ao Deus vivo, para onde é que o sacrifício do Antigo Testamento nos levava? A segunda é certo dizer que quem aceitou a Cristo não é pecador, mas sim falho? Só para trazer mais clareza nessa segunda questão, a Bíblia diz que Jesus remiu os nossos pecados. Na remissão, ele leva consigo todos os nossos pecados. Então, nós, quando aceitamos eles, automaticamente os nossos pecados são remidos. Então, estaremos a dizer que na remissão dos pecados nós somos feitos santos, como a Bíblia diz, o sacerdócio real. Então, no andar, na nossa caminhada, nós cometemos falhas e não pecado. Então, gostaria de entender mais acerca disso. E a terceira e a última gostaria de entender mais acerca da passagem que diz: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Bom, a minha pergunta acaba ficando um pouquinho ultrapassada, porque está dentro da segunda questão que foi colocada pelo irmão que me antecedeu. Mas vou insistir, se calhar como forma de... gostaria de pedir que comparasse, né, os dois cordeiros, né, os cordeiros das duas alianças, porque Cristo é o Cordeiro de Deus, né, que trouxe a nova aliança. E nos sacrifícios antigos era um cordeiro verdadeiro, né, um animal. Então gostaria de pedir uma comparação e algum elucidar um pouco mais por que que Cristo é considerado Cordeiro de Deus e os cordeiros anteriores, né? Qual a diferença entre um e o outro, né? Claro, a Bíblia esclarece, mas numa palestra rica como esta, acho que isso poderia ser bem-vindo. Muito obrigado. Queria agradecer pelo alimento espiritual de hoje. Tem a ver com o sacrifício não só de Cristo, mas nosso também, para que também possamos herdar deste reino, ou esta promessa que Deus, ou Cristo, trouxe-nos na nova aliança. Porém, para completar um bocadinho mais o entendimento sobre esta aula, o alimento espiritual, vou cá tecer algumas questões para que para ficar completa
o entendimento, ou ficar completo o entendimento desta matéria de hoje. O primeiro deles é, durante a apresentação da aula hoje, houve uma passagem que dizia o seguinte: Deus não habita em templos construídos pelos homens. Agora, eu gostaria de saber como é que esta passagem olha para as igrejas espalhadas um pouco por todo o mundo, que são designadas lugar santo ou casa de Deus. De seguida, queria tocar um pouco sobre o aspecto da antiga aliança. Queria perceber por que Deus, na aliança com Abraão, predispôs-se a ser Deus dos hebreus. De seguida, qual é a verdadeira natureza do tabernáculo e a aliança? Qual é a verdadeira natureza do tabernáculo e a aliança à luz da morte de Cristo e da nova aliança? E da aliança à luz da morte de Cristo e da nova aliança. Aqui é uma repetição da aliança, mas é um com A maiúsculo e minúsculo, né? Como é que a mulher samaritana prefigura este símbolo para a instauração da nova aliança? Também gostaria de perceber qual, ou acho que, não sei se o colega o fez da mesma forma, sobre o tipo de água viva que Cristo falava, que iria de oferecer à mulher samaritana de modo a saciar a sede dela para sempre. Não sei se a questão do colega Sr. Tolka teria abordado, não sei se esta é a mesma. Sim. Qual é. Desculpa. De que água Cristo falava
que iria saciar a água da mulher samaritana para sempre. Qual é o testamento que Cristo deixou ou deixa a aqueles que o adorarem em espírito e em verdade? Como é que o cristão hoje pode renunciar aos desejos da carne? Qual é o sacrifício que hoje podemos dar a Deus de modo a nos perdoar os nossos pecados? De modo a perdoar os nossos pecados. Qual é o sacrifício que hoje podemos dar a Deus de modo a perdoar nossos pecados? Para fechar, queria saber o que é um verdadeiro sacrifício e como nos aproxima de Deus. Obrigado. Amados, muito obrigado por estas questões que foram aqui colocadas, as quais vou me debruçar de seguida, pela mesma ordem que elas foram colocadas. A primeira destas é que tipo de água Jesus se referia. Então, ao quando da evangelização da mulher samaritana no poço de Siquém, aquela mulher fazia-se aquele poço para ir fazer uma necessidade física, que era a sede, que era a necessidade do uso da água para as várias necessidades correntes que o ser humano se depara. Diz também, trazendo aqui um provérbio africano, que a água é vida. Então, ela ia à busca de um dos elementos que pudesse suster a sua vida através da água. Ela indo para a busca da água como algo que fazia de forma corriqueira, sempre que precisasse, digamos que diário, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3 dias, ou semanalmente, como fosse a quantidade que pudesse levar, ela sendo uma mulher também tinha capacidade limitada de levar a água e também deparava-se com uma certa cadência do uso da água na comunidade, na casa, na família, onde ela levava a água para o consumo. Então, ela ia para busca, por assim dizer, de uma bênção corporal. Não é? E a busca da água para suster a sua vida, as suas necessidades vitais. Não é? Mas, chegado ela lá, Cristo lhe faz uma oferta superior àquela que ela conhecia, porque ela estava limitada. Então, ao invés dela somente ir à busca da satisfação de necessidades correntes, Cristo propõe a ela uma água que pudesse satisfazer as suas necessidades, carências e sede espiritual. Isto é, Cristo deu para ela muito mais do que ela disse que precisava. Isto é, ela tinha necessidades não expressas. Então, Cristo, enquanto profeta dos profetas, ele que veio para dar vida, mas vida é abundância, que é esta abundância espiritual, que depois, através da nova aliança, que é a nova lei, ele veio a ensinar-nos que primeiro devemos buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? Bênçãos espirituais, depois o resto das coisas.
Então, o que Cristo ofereceu a ela são águas vivas, são bênçãos espirituais. 2. Se o sacrifício de Cristo nos levou a Deus vivo, para onde o sacrifício do Antigo Testamento nos levava? No Antigo Testamento, o sacrifício ou a norma de culto era voltada para, ou estava blindada por aquilo que era a disposição da antiga aliança. E, por assim dizer, as condições para a salvação, de acordo com a lei mosaica, era a lei e a circuncisão. Então, isto já por si limitava esta promessa da salvação, das bênçãos que Deus reservou, depositou em Abraão, que depois prometeu que iria perpetuar aquelas descendências de Abraão, a sua descendência. Então, por assim dizer, o sacrifício do Antigo Testamento nos levava a um Deus que era aquele Deus que é o mesmo Deus de ontem, Deus de hoje, Deus da manhã. Mas foi a forma como Deus se revelou à humanidade. Deus se revelou à humanidade de formas diferentes, de períodos para períodos. Quando nós olhamos para a teologia joanina, João capítulo 1, verso 1, ele já lá testifica que desde a origem Cristo já preexistia. Então, Cristo, o que era naquela altura no Antigo Testamento? Era um mistério. Então, aquele mistério ficou escondido à humanidade durante muito tempo. Ora, fazia parte do plano da salvação de Deus para levar-nos à plenitude dos tempos. Estão a perceber? O que é que nós queremos com isso dizer? Estamos a dizer que a humanidade, e depois já estou a antecipar alguma questão que vem mais à frente, Deus escolhe Abraão como um caminho, como uma linhagem. Era uma salvação, era um sacrifício que nos conduzia àquele Deus vivo, mas que era reservado exclusivo de um certo grupo de pessoas. Por isso é que se diz que aquilo um sacrifício foi eficaz durante um certo período de tempo. Depois, quando vem Cristo, ele reforma aquela predisposição, instaura uma nova aliança, instaura um novo testamento para cumprir na plenitude dos tempos o plano de Deus, que era salvar toda a humanidade por intermédio de Cristo. Mas ele, quando sinaliza em Abraão, coloca a sua pedra como um sinal, marco da aliança em Abraão, e ele passou a ser o depositário da fé, como sendo o quê? Como sendo o pai da fé. Aquilo tudo estava a apontar para Cristo. Estava a apontar para Cristo. Então, Cristo, para muitos até hoje, é um mistério. Somente Deus se revela a alguns que esses têm a graça de poderem apresentar a Cristo, porque até hoje, na igreja, muitos não compreendem a Cristo. Não entendem Cristo. Cristo é um mistério. E Cristo esteve sempre no centro da revelação. Então, isto é o que eu posso partilhar. 3. É certo dizer que quem aceita Cristo não é pecador, mas sim falho. A Bíblia nos diz que quem aceita Cristo faz uma nova criatura, isto é, a pessoa nasce de novo, é regenerada. É regenerada de que natureza? É regenerada em espírito, mas o corpo é o mesmo. O espírito é regenerado. Então, o espírito emerge. Então, este novo nascimento dá-lhe o quê? Uma nova identidade espiritual. Então, espiritualmente falando, é uma pessoa que passa a viver para o espírito. E esse espírito que obedece o quê? Obedece a Cristo. E quando o espírito vive para obedecer a Cristo, ele sujeita a carne a que ela possa obedecer ou andar em concordância com a nova lei. Mas neste arrastar, porque o espírito está a arrastar uma carne.
Neste arrastar da carne, não é? Nós, porque somos falhos, estamos numa realidade que estamos a cumprir uma missão. Porque esse que recebe essa revelação, esse batismo, ele passa a cumprir uma missão. Ele torna-se uma luz, ele torna-se um sal, ele torna-se um tempero. Então, ele, ao longo desse arrastar, desta missão que ele está a cumprir, ele vai estar sujeito também a falhas. Ora, aí está o modo soberano de agir do Espírito Santo. Ele, muitas das vezes, vai escolher pessoas, segundo os seus critérios soberanos, pessoas que antes já viveram no pecado. Que é para precisamente essas pessoas serem um canal de evangelização para aqueles que não creem. Estou a falar da verdadeira convicção. Não o crer segundo o conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas estamos a falar do crer que leva ao que conduz ao arrependimento e que nos convence a gradualmente nós largarmos o pecado. Significa o quê? Que o homem nessa sua missão, ele vai sendo progressivamente convertido e vai se aperfeiçoando. O que torna o homem perfeito? É a palavra de Deus. O homem não é perfeito, mas ele torna-se perfeito. Segundo a palavra de Deus, que lhe converte progressivamente a ele tornar-se perfeito. O único perfeito foi Cristo. Foi Cristo. Então, concordo quando se diz que quem aceitou Cristo não é pecador, mas sim falho. 4. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. É uma pergunta. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus? Sim, já tinha respondido em parte. Condenação, estamos a falar do quê? Condenação é do pecado, pecado que conduz à morte. Quem está em Cristo Jesus já conhece a verdade. Por quê? Porque a sua consciência, não só o seu corpo, mas também a sua consciência, conforme nós tivemos a oportunidade de aprender, de refletir, de estudar hoje, a sua consciência já está o quê? Está liberta dessa condenação. Então, ele não vive debaixo dessa acusação, porque essa acusação é uma escravidão. Então, a pessoa sempre vai estar aberta a aprender. Porque nós, quando estamos debaixo do ministério de Cristo, nós estamos todos os dias a aprender, a nos aperfeiçoar, porque a palavra de Deus nos convence. Como? Pelo próprio Espírito Santo. Não é um homem que vai convencer outro homem. O homem é usado como um canal para fazer chegar à vontade de Deus. Depois é o próprio Espírito Santo que vai te convencer sozinho. E se você tiver a humildade de aprender e a abertura, você vai se permitir todos os dias melhorar, aprender, aperfeiçoar gradualmente. Número 5. Comparar. Era a questão de como poderíamos comparar as duas alianças. Muito bem. Então eu vou trazer essas duas alianças, trazendo como elemento de comparação dessas duas alianças. Por um lado, o sacrifício de Cristo, já que o tema é o sacrifício e o ministério. Por outro lado, o ministério de Cristo, ou, por assim dizer, o sacerdócio de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício santo, vivo e agradável. Antes não eram sacrifícios santos, não eram sacrifícios vivos, não eram sacrifícios agradáveis, porque eram sacrifícios de acordo com a lei mosaica, que eram sacrifícios por via de, passo a repetição, sacrificar animais mortos e inocentes e apresentar sangue quente. E por via de outrem, que era um sacerdócio. Então, Cristo veio para nos apresentar uma nova disposição desse sacrifício, que é um sacrifício santo, vivo e agradável, que Ele próprio, quando Ele diz eu próprio, vim para cumprir essa missão. Segundo lugar, é o ministério de Cristo, que é inaugurado por via desta missão, que Ele cumpriu, Ele até se apressou em cumprir essa missão. Não é? Por isso é que Ele disse a Judas na última ceia, aquilo que tens que fazer, faça apressadamente. Faça apressadamente. Ele tinha pressa já em fazer, em cumprir aquela missão. Quando ele inaugura esse novo ministério, que é que chamamos sacerdócio em ordem a Melquisedeque, então o sacerdócio de Cristo agora passa a ser um sacerdócio definitivo, celestial, santo, não é?
São esses três principais categorias, ou, por assim dizer, caracteres que explicam o sacerdócio em ordem a Melquisedeque, inaugurado por Cristo. Então, por um lado, mostramos o sacrifício, por outro lado, mostramos o sacerdócio, o ministério de Cristo, para poder equiparar essas duas alianças. Número 6. Deus não habita em templos construídos pelos homens. Como é que esta passagem olha para as igrejas como casa de Deus? Isto faz-nos lembrar a defesa de Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Estevão foi acusado pelos membros do Sinédrio do quê? Blasfema. Foi acusado do quê? De distorcer a lei e também era acusado de propagar uma inverdade. Então, Estevão, quando começa a apresentar a sua defesa, mas cheio da graça do Espírito Santo, ele começa precisamente por defender o fato de estarem a dizer que ele estava a profanar o templo. Ele disse que não. Vocês é que estão a profanar o templo. Porque Deus não habita em templos feitos por homens. Ele começa a explicar por quê. Ele diz, primeiramente, Abraão. Deus apareceu a Abraão onde? Estava na Mesopotâmia, uma terra pagã, mas Deus apareceu a Abraão lá. Deus apareceu a Moisés, onde? No Sinai. Deus, durante a travessia do deserto, ele aparecia ao seu povo, convivia com o seu povo, daquela forma. Então, ele começa a explicar sobre esse plano de Deus, o plano da salvação de Deus, através da teologia da salvação, em que teve um papel primordial, primeiro Deus Pai, que foi o arquiteto, Deus Filho, que foi aquele que veio cumprir, Deus Espírito Santo, que veio aquele que vem para aperfeiçoar e cumprir. Então, ele estava aqui a explicar sobre o Espírito Santo. Então, o que nós queremos com isso dizer? É que Deus não habita em templos construídos pelos homens. Como é que esta passagem olha para as igrejas como casas de Deus? Então, significa que o Espírito Santo, Deus, ele não habita num local em que o homem pode circunscrever ou delimitar para dizer que eu só estou na presença de Deus no sítio X, Y, Z. Era isso que Estevão estava a trazer. E que arrebatou aqueles senhores, envergonhou. Até aqueles senhores terem que matar Estevão. Mas é porque Deus quis. O Espírito Santo propositou que matassem Estevão. O que aconteceu? O sangue de Estevão, mais uma vez o poder do sangue da vida, que é o tema 2, fertilizou. Consequentemente, começou a perseguição que foi pela vontade de Deus. Que começasse a perseguição à igreja. O que aconteceu? Os apóstolos começaram a dispersar-se. Consequentemente, Filipe vai para Samaria e começa a pregar lá. Começa a cumprir o quê? Atos, capítulo 1, verso 8. Tudo no plano de Deus, milimetricamente desenhado. Número 7. Por que Deus, na aliança abraâmica, predispôs a ser Deus dos hebreus? Também já tínhamos explicado isso, era uma questão de... Sim, por favor. Sim. Eu só queria voltar às origens, né? À criação do homem. Né? O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Só por causa disso, o homem começa a ser próximo a Deus. Não é Deus, mas é próximo a Deus. E pelo batismo, este mesmo homem se torna templo do Espírito Santo. Tanto é que, né, dependendo de cada congregação, se ensina que a pessoa tem que respeitar o corpo, o seu próprio corpo. Porque este corpo que eu tenho é templo do Espírito Santo. É pecado, por exemplo, eu comer muito a gula, porque eu estou a destruir o templo do Espírito Santo. É pecado, por exemplo, eu me envolver com uma mulher com a qual eu não estou unido em matrimônio, por exemplo. Porque não estou a respeitar o quê? O templo do Espírito Santo que o meu corpo é. Então, o templo do Espírito Santo, ou a igreja, em tanto que tal, não é o local. O simples fato de todos nós sermos cristãos aqui, já somos uma igreja. Porque cada um de nós é templo do Espírito Santo.
E por causa disso, quando os dons do Espírito Santo vieram, alguns começaram a falar em línguas diferentes, cada um, né? O Espírito Santo, naquele tempo onde ele está, ele dá um dom diferente a um e a outro, assim, em função ao que o próprio Espírito Santo pretende que a pessoa seja. Então, nós somos templo do Espírito Santo. E por sermos templo do Espírito Santo, sempre que nos reunirmos 2 ou 3, nós já somos igreja. Igreja não é aquele edifício Santo Antônio da Pulana. Igreja somos nós, como pessoas, como templos do Espírito Santo. Era esse comentário que eu queria fazer. Não para contradizer, mas só para acrescentar, se calhar, o meu ponto de vista em relação a esta pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Matipite. Foi um excelente comentário. Número 7. Sim. É que este entendimento sobre o lugar físico como sendo a igreja, e porque está escrito lá, Igreja Santo Antônio, é preciso tipo, esclarecer com uma dimensão que ultrapassa a letra, né? Porque se eu saio daqui a entender que igreja não é aquele lugar, o que é aquele lugar? É preciso também essa resposta, né? Porque também é igreja, na medida que nos encontramos para poder celebrar e partilhar a palavra de Deus. Isso torna, naquele momento, o lugar a igreja. Então, este é o meu entendimento. Não sei se estou errado, mas é porque há muita gente que não vai na igreja por causa da expressão de que igreja é meu coração, igreja sou eu, né? Não que não sejamos nós a igreja, mas é preciso, porque Deus, acho que há eu não sou muito bom em decorar, mas há um versículo que diz que onde há 2, 3 pessoas a falarem sobre mim, eu estou lá com essas pessoas. E essas pessoas normalmente se encontram nesses locais. Por exemplo, aqui, agora estamos numa igreja, mas que é uma escola, né? Então, quer dizer que é importante, no meu entendimento, a partilha da palavra sempre num local onde pode albergar 1, 2 pessoas. E nós, na dimensão humana, chamamos isso de igreja. Agora, queria só dar esse ponto. Obrigado. Amém, muito obrigado. Não sou poema. Foi um bom cumprimento também. Trouxe-nos mais paz, mais conforto. Creio eu, né? Não era uma questão, era um comentário. Muito bem. Muito bem. Número 7. Por que Deus na aliança abrâmica predispôs a ser Deus dos hebreus? Assim dizer que aqui já tínhamos comentado sobre isto, porque aquilo foi uma questão de linhagem, né? Foi a forma como houve aquele marco. Significa que Deus estava à procura e procura até hoje, sempre vai procurar por pessoas verdadeiras. Ele sempre vai olhar aqui em meio a esta sala e vai procurar pessoas, porque Ele conhece-nos. Nós nos conhecemos entre nós exteriormente. Deus nos conhece interiormente. Então, Ele sempre, em todos os tempos, Ele procura pessoas confiáveis, não é? Com quem Ele pode fazer as suas pedras, os seus marcos, não é? Para que essas pessoas possam ser canais para alcançar mais outras, assim sucessivamente, não é? Que é a tal igreja que estamos a falar, a tal congregação, portanto, até obrigado por esse comentário, porque a igreja tem aqui um sentido ecumênico, tem um sentido comunitário, e depois isso fertiliza bem aqui a nível da África, né? Nós somos muito comunitários, não é? Então, ele sempre procura um caminho para depois alcançar outras pessoas, assim sucessivamente. Então, essa foi a forma. Ele olha para aquela zona de Mesopotâmia, que era uma zona
é descrita como sendo idólatra. E ele encontra em Abraão uma pessoa com quem ele poderia confiar e estabelecer com ele uma aliança. Então, foi assim que nós entendemos que tal aconteceu com Noé, assim sucessivamente. Quer dizer, primeiro antes com Noé, depois com Abraão. Número 8. Qual é a verdadeira Constantino? Natureza. Qual é a verdadeira natureza do tabernáculo e da aliança à luz da morte de Cristo e da nova aliança? Então, na parte inicial do livro de Hebreus, capítulo 9, verso 1, então o autor ele sugere que até então a verdade do evangelho estava circunscrita ou estava limitada de acordo com a lei do culto e com um tabernáculo terrestre. Então, Cristo veio para nos dar acesso a um tabernáculo maior, onde pudesse albergar mais pessoas, outros povos. E ele fez isso quando ele, enquanto um líder, aquele que tomou a dianteira, ele abriu espaço para que nós tivéssemos acesso ao lugar santo dos santos. E esse ato ficou também registrado com o seu último bradar, quando então rasga-se o véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Estamos a falar de um tabernáculo celestial. Então, a natureza deste tabernáculo que Cristo trouxe é um tabernáculo celestial. Número 9. Como é que a mulher samaritana prefigura este símbolo para a instauração da nova aliança? Os samaritanos e os judeus não se entendiam. Aquilo era uma rivalidade enraizada por motivos históricos, culturais, e até ao ponto dos hebreus acharem os samaritanos como povo idólatra, pecador, que adorava dois deuses, mas adoravam mais que dois deuses, na verdade, os samaritanos. Então, a mulher samaritana foi a instauração da nova aliança, porque esta nova aliança, através desta liderança de Cristo, que dá-nos acesso a quem? A todos, porque ele veio instaurar um tabernáculo maior do que aquele tabernáculo terrestre, que era limitado. Então, este tabernáculo maior é um tabernáculo que alberga não muitos, como está escrito aqui, como está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 12. Não, todos. Na verdade, são todos. Então, este que é o que se prefigurava a mulher samaritana. Então, teve que ser precisamente a mulher samaritana, que era para quebrar esse preconceito. Porque se diz, o que prefigurava? Era quebrar essa barreira, este preconceito cultural, étnico que existia sobre a limitação da liberdade, da salvação, perdão. Número 10. De que água Cristo falava que iria saciar a sede da mulher samaritana para sempre? Também já tínhamos falado de águas vivas. Número 11. Qual é o testemunho que Cristo deixa para aqueles que o adoram em espírito e em verdade? Então, esses que o adoram em espírito e em verdade. Número 10, né? De que água Cristo... 11, né? Muito obrigado. Qual é o testamento que Cristo deixa para aqueles que o adoram em espírito e em verdade? Então, esses que o adoram em espírito e em verdade tornam-se seus sacerdotes de Cristo. Então, agora nós não precisamos de intermediários para terem acesso a Cristo. A livre adoração, como dizia, recuperamos aquela nossa identidade, aquela dignidade que fomos feitos à imagem e à semelhança de Cristo, para termos livre acesso espontâneo a Deus. Então, por isso a mulher samaritana perguntou, onde é que eu posso adorar? Onde? Ela queria o quê? Um local. Onde é que eu posso adorar esse Deus? Então, disse, não. Chegarão os tempos em que surgirão os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Então, esta é que é a questão da livre adoração.
Número 12. Como é que o cristão hoje pode renunciar aos desejos da carne? Então, renunciar aos desejos da carne é um ato que exige muita coragem. Muita coragem. Porque a partir do momento em que emerge em si esse desejo somente é confirmado com o próprio Espírito Santo. Quando você expressa esse desejo, começam provações, começam perseguições. Você começa a ser testado todos os dias. Só pelo fato de você pensar que eu quero renunciar os desejos da carne. Então é a própria tua carne que começa a te testar. Você vai sofrer. Então, o sofrimento é o que? É a cruz. Não existe outro caminho para a salvação a não ser a cruz. Não há subterfúgios. Não há corta-mato. Não existe. O caminho é único. O caminho que Cristo já nos mostrou. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que você só pensar que eu hoje quero começar, atenção, prepare-se. Você há de ver o que o teu corpo vai te fazer. Todos os dias, só já tua volta, você há de ver o que há de acontecer. Então, muitos depois começam a fugir, começam a desistir, até sofrem, mas começam a murmurar. São aqueles que depois, para jejuar, ficam com lábios para mostrar que está a jejuar, começa a querer orar. Então, você começa a ser testado, porque aí quer se retirar a parte mais pura. Deus já está a testar, ver até onde você merece. Se depois você passar esses testes, você é batizado pelo Espírito Santo. Tem Cristo que te batiza, não é um homem que batiza, um homem pelo Espírito Santo. Você tem que passar provações severas. Eu tenho que falar a verdade, tenho que falar a cruz. Então, isso é o que acontece. Quando você só pensa em fazer isso, começam guerras. Bom, as guerras são necessárias, porque são as guerras que vão te firmar. E quando você fica um soldado, porque aqui você está se preparando para ser um soldado de Cristo. Soldado, quando está em meio ao combate, não começa a pensar o que vou comer, o que vou vestir. Não, ele está ali a cumprir uma missão para honrar aquele que lhe colocou lá em combate. O atleta em alta competição, para vencer a sua prova, não é só chegar à frente, correr mais que os outros. Não, é cumprir as regras. Estão a ver? Então, há um caminho, há regras, há um trabalho, há um processo. E as pessoas querem salvação, libertação, bênçãos espirituais daqui para aqui. Mentira. Leva tempo. Você é trabalhado, você é cozinhado ao tempo de Deus, não ao teu tempo. Não é 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Estarei a vos mentir, a vos enganar. O caminho da cruz é esse. Não há subterfúgio, não há corta-mato. Você está a ser preparado como um soldado. O soldado tem disciplina. Então, você tem que ser disciplinado. Você está a ser preparado, está a ser talhado para poder ensinar outras pessoas. Como você vai ensinar outros se você não é disciplinado? Não pode. Número 13, né? Qual é o sacrifício que podemos dar a Deus? Então aí já vem um sacrifício, de modo a perdoar os nossos pecados. Mas pronto, isso ainda é questão da conversão. É o início da caminhada. Primeiro é o arrependimento. Então, esse aqui é o primeiro sacrifício que nós damos a Deus para perdoar os nossos pecados. É o arrependimento de Deus, não o arrependimento do homem. Porque ainda tem o arrependimento do homem. O arrependimento do homem é como aquela semente que é lançada pelo caminho. Ou aquela semente que depois é lançada sob pedregulhos. Ou sob arbustos mais fortes. Isso ainda é um arrependimento do homem. Mas o arrependimento de Deus é um arrependimento genuíno. Onde vir provações, tentações, não é? Guerras, perseguições. Isto é, você é levado para o deserto, é conduzido para o deserto. O local do cristão é no deserto. O local do cristão não é embaixo do ar-condicionado. Não é no conforto. Não. O local cristão é no deserto.
Então, o que acontece? Quando nós nos arrependemos, né, com arrependimento, que é o primeiro sacrifício que podemos dar a Deus, para depois Ele avaliar se é um arrependimento de Deus ou não é um arrependimento de Deus. Porque arrependimento do homem é você arrepender-se temporariamente, pontualmente, porque está a sentir dor, desconforto. Mas hoje sente dor, desconforto, arrepende-se, depois amanhã vem a bonança, novamente volta para aquela antiga vida. Isso é arrependimento do homem. Então, Deus vai testar se esse teu arrependimento é um arrependimento verdadeiro, puro, do que? De intenções, né? Então, aí é que começa o nosso sacrifício, os sacrifícios que podemos dar a Deus. Estamos a falar de sacrifícios vivos, como tivemos a oportunidade de discutir aqui em cima. Número 14. O que é um verdadeiro sacrifício e como nos aproxima de Deus? Para não ser repetitivo, temos falado muito de sacrifício desde o início. Sacrifício é o quê? É sangue. O que é verdadeiro sacrifício é darmos a nossa vida. Esse é que é o verdadeiro sacrifício. É dar o sangue. Porque no Antigo Testamento dizia-se o quê? Que aquele ato de expiação temporária só tinha eficácia quando era apresentado o sangue para aspergir, mas para haver sangue tinha primeiro haver morte. Então Cristo, Ele veio para Ele entregar a sua vida. E Ele, quando entrega a sua vida, Ele se tornou testador. Não é? Dali, a sua morte veio para nos conciliar ou nos pagar dos pecados, veio para nos blindar e proteger-nos. Então, o sacrifício, o que é um verdadeiro sacrifício que nos aproxima de Deus, é entregar a nossa vida. Quem entrega a vida contra esse, ninguém pode lhe tocar. Não existe porta do inferno, vos digo, que vai se manter fechada diante de alguém que aqui nesta sala entregar a sua vida para Cristo. Isso tenho a certeza absoluta. Essa é a fé que nós confessamos, e essa é a verdade que nós compreendemos à luz da revelação da Escritura Sagrada. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, interesse. Deixem ficar os vossos comentários, sugestões, dúvidas, que teremos muito gosto em comentar. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas de Android LOApp e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.